E bora pra lá. Grande Rafa. Bom, boa tarde, Alberto. Como que tá? Boa tarde com felicidade. Tudo certo e você? Joia, tudo bem, graças a Deus, cara. Sensacional, é isso aí. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite dessa live. Estamos aí aquecendo o pessoal aí para nossa jornada de fibra de carbono e também estaremos aí em breve com o nosso curso aí de fibra de carbono aí, um curso muito prático. Então, obrigado mesmo pela disponibilidade sua, seu tempo aqui. E falar um pouquinho sobre proteção aí, o que você mais faz, né? Na verdade. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, não só eu, acho que boa parte aí até dos meus seguidores perguntam alguma coisa, eu sempre recomendo você para estar te acompanhando aí. Muito legal. Obrigado mesmo, viu, Rafa? Bacana, eu que te agradeço pelo convite, né? Pô, você é um profissional que eu admiro. Tive aí a oportunidade também de receber, né, numa possibilidade de trabalho em conjunto. Você me mandou também o seu Sim, projeto com reforço com fibra de carbono, então pude conferir ali toda a qualidade do seu trabalho, naquele detalhamento, né? Um detalhamento minucioso, caprichado, cheio de detalhes, né? Ou seja, quem for executar, na verdade você mesmo executa, né? Mas se sim, eventualmente o cara pegar o teu projeto ali, o cara não tem como não entender, né? Tudo muito bem explicado, bem perfeitinho. Mas isso que é legal, porque você, além de executar, ainda tem o primor de fazer um bom projeto, mesmo sendo você executando, você ainda faz um belíssimo projeto, deixa tudo certinho para que os seus profissionais possam executar, né? Então, um projeto realmente de altíssimo nível, fiquei muito feliz de ter contato com esse projeto, né, que você mandou naquela construção que teve um problema, que a gente estava avaliando uma possibilidade, inclusive, de fazer uma proteção nos pilares para sim. retornar eles para a posição, né? E ali eu pude realmente conhecer o seu projeto mais a fundo e realmente me impressionou a qualidade do seu trabalho, né? A gente se conhece da internet, então poder ter acesso a esse documento, né? Um documento valioso como aquele, né? E poder ver o seu nível de trabalho, pô, realmente parabéns, um trabalho de altíssimo nível. Não, muito obrigado, Rafa. Eu também agradeço. Aquela obra lá tá parada ainda. Mandei todos os custos lá para o cliente e vamos aguardar. Sabe como é que é, né? Aperta um pouquinho, o pessoal segura. É bem por aí, né? É bem por aí. Como que diz o piso de granito, se fosse o piso de granito, o cara define logo, né? Agora a estrutura, que é a parte Exatamente. ponderante, o cara acha que é caro, né? É uma tristeza. Exatamente. É uma pena. É triste. Mas vamos ao que interessa. Bom, vamos lá, Rafa. Eu queria primeiro se apresente aí pro pessoal. Quem não te conhece, passar a te conhecer. E já de antemão, sigam o Rafa aqui. O Instagram dele é @Rafa Souza, tá aqui embaixo. Vai ser realmente um papo muito bacana e é a expertise dele. Então, se apresenta um pouquinho rapidamente, Rafa. Não precisa contar todo o seu currículo, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. E aí a gente já starta aí para nossa live, esse bate-papo aí que você vai conduzir muito bem. Legal. Bom, eu sou professor titular da Universidade Estadual de Maringá e diretor da Emgracon Engenharia de Estruturas. Minha formação é dentro da engenharia civil, mas tive aí a felicidade de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de engenharia de estruturas, né? Com aí passagens aí em países como Estados Unidos, Suíça, Holanda e e Estados Unidos, Holanda e Suíça, tá? Com profissionais aí, tive a oportunidade de aprender métodos aí refinados de cálculo, e eu procuro trazer tudo isso para o dia a dia, né? Ou seja, para mim, teoria boa é aquela teoria que sobrevive a uma prova, que é a prova prática. Então, se eu consigo realmente pegar todas essas teorias refinadas e usar elas no meu dia a dia, então realmente aí eu sei que essas teorias valem a pena, né? Então, a minha grande caça é sempre essa, é sempre combinar teoria e prática para que a gente possa, na prática, atuar também com o máximo da teoria e também refinar as teorias a partir da experiência prática, né? Trazendo os problemas reais para que a gente possa aprimorar as teorias. Porque a grande realidade é que a gente tem muita teoria que não serve para nada, né? São teorias de livro que ficam ali restritas aos livros. O cara inventa um problema que às vezes não existe. Então, a minha preocupação dentro da engenharia é justamente buscar o problema na prática. Pô, o que está faltando? E aí começar a desenvolver, então, teorias para que a gente possa aplicar essas teorias na prática. Então, é uma pesquisa, né, uma ciência realmente aplicada, né, para a gente poder realmente desenvolver e ter, então, teorias mais refinadas para nos ajudar no dia a dia. Então, essa seria a ideia aí. Minha formação, ela mistura muito essa parte de pesquisa,
mas também envolve também essa necessidade prática de saber fazer com as mãos, de executar, de sentir como a estrutura funciona, né? Dos ensaios experimentais, buscar dados da estrutura, entender o comportamento da estrutura. Então, procuro sempre unir, fazer uma ponte, né, entre esses dois campos que muitas vezes, infelizmente, acabam trabalhando de maneira isolada, né? Tem o pessoal que fica muito na teoria, o outro pessoal que fica muito na prática, então eu acredito que a gente tem que fazer uma ponte, unir os dois grupos e mostrar, né? Como a gente tem também, como que diz aí, a polarização política, a gente também tem a polarização profissional, né? Tem os caras que ficam só na teoria, os outros só ficam na prática. A gente precisa unir todo mundo, pô, né? Para a gente poder crescer, a gente tem que unir os dois campos e os dois campos apresentarem os seus problemas, as suas soluções, para que a gente possa pensar em maneira conjunta, cada um com as suas características, em respostas e soluções melhores para os nossos problemas, né? Então, essa é a minha maneira de pensar a engenharia que eu pratico no meu dia a dia. Na verdade, eu compartilho com você isso aí, e realmente concordo totalmente. É o que eu vivo, né? A gente tem que realmente estar estudando um equilíbrio, né, entre a teoria e a prática. E realmente a prática te mostra muita coisa que às vezes a teoria acaba falando uma coisa e quando você vê na prática é outra. Então, realmente, eu sou do seu time aí que joga exatamente isso. Vamos viver a prática e vamos estudar também, porque aí você acaba realmente crescendo profissionalmente e que as coisas acontecem. Isso realmente é Então, a pura verdade. você teve a experiência, né, de ir para a Espanha, estudar no Sim, Instituto Eduardo Torroja, né? Pô, o Eduardo Torroja foi um dos maiores calculistas do mundo, pô. O cara é realmente um engenheiro brilhante e ele tinha também um trabalho documental sensacional. A maioria dos projetos estruturais que o Eduardo Torroja desenvolveu encontram-se disponíveis através do instituto dele na internet, e o legado dele continuou através do Instituto Eduardo Torroja, né, que dá formação aí para milhares de engenheiros dando uma formação prática também, né? É um tipo, faça você mesmo, né? Você vai lá e vai aprender metendo a mão na massa, né? Mas sim, conciliando com aspectos teóricos, né? Então isso que é muito bacana, né? é verdade. Bom, Rafa, eu acho que vamos começar aí sobre falar um pouquinho sobre proteção, né? Eu acho que é importante. Eu gostaria que você desse só um preâmbulo rápido, porque às vezes tem muita gente que não sabe o que é, né? Então eu queria que você desse um Aham. conceito muito básico aí sobre o que é, na verdade, um reforço de concreto protendido, quais as modalidades dele, uma coisa muito simples, e daí você pode desenvolver o assunto aqui com a gente. Aham. Bom, primeira coisa, o conceito de proteção, né? Proteção consiste aí em estabelecer um estado prévio de tensões de maneira a melhorar o comportamento da tua peça estrutural. Então, no caso do concreto, o concreto ele resiste mal à tração, então você tem que armá-lo utilizando as armaduras convencionais de concreto armado, né, na região tracionada, ou então transformar essa região tracionada numa região comprimida. Como? Através da proteção. Então, nós temos duas maneiras de conceber o concreto estrutural: através do concreto armado, colocando armaduras nas regiões tracionadas, ou através do concreto protendido, aplicando a proteção. Agora, isso em peças que a gente quer começar do zero. Agora, nós temos situações de peças, por exemplo, que apresentam deficiências de resistência ou até mesmo deficiências relacionadas com o comportamento em serviço, com a abertura de fissuras, flechas. Então, nesses casos, a proteção pode ser um recurso interessante para que a gente possa restituir a performance desse elemento no dia a dia. Uma outra possibilidade, retirada de pilares. Então, também a proteção ela surge como uma solução para a gente poder encamisar o elemento disponível, protender externamente o elemento disponível e assim conseguir também cortar os nossos pilares. Então a proteção ela surge como uma solução que realmente ela só depende da criatividade do engenheiro. Eu digo que se concreto armado e concreto protendido fosse música, o concreto armado seria um blues e o concreto protendido seria um jazz, né? Ou seja, porque o blues parece fácil, mas não, tem todo um dialeto, tem todo um lance para poder tocar, né? Agora o jazz não, absolutamente tudo, né? Só depende aí da sua criatividade
área. Então você consegue aplicar o protendido nas mais diversas situações, mas para isso você precisa ter naturalmente toda uma base. Por isso que eu digo que o jazz não é qualquer um que toca um jazz, né? O protendido é a mesma coisa. Para você estar no protendido, improvisando com o protendido, você tem que ter uma escola do concreto armado muito bem consolidada. E no caso de reforço de estruturas, então, né, Alberto, que a coisa ainda é muito mais ampla, porque não basta você entender apenas dos métodos de cálculo, você ainda precisa saber do comportamento dos materiais, da interação dos materiais, precisa entender sobre a execução, precisa entender sobre os custos envolvidos dentro das soluções. Então, o aspecto do reforço estrutural envolve a formação do profissional de uma maneira muito mais ampla, né? Muita gente acha que projetar reforço basta você ser bom em cálculo. Não, você tem que saber fazer com as mãos, tem que saber como funciona a interação, tem que ter... O tratamento do substrato é tão importante quanto, né, o que você vai fazer depois. Se você não der um bom tratamento do substrato, não vai funcionar contento, teu reforço pode ser inutilizado. Então, realmente, a área de reforço é uma área muito ampla, que realmente também você precisa ter uma formação geral e aprofundada em vários campos para você ter boa performance, né? Ter bons resultados, né? É verdade, Rafa. Eu falo muito isso no meu curso sobre o preparo do substrato. Quando você vai fazer uma aplicação de fibra de carbono, realmente é de suma importância. E realmente o que você falou tem muito sentido. E você entender o comportamento da estrutura é fundamental. E saber naquele momento, só abrindo um parênteses aqui, até na minha jornada de fibra de carbono, até acabei explicando, teve uma situação, um case que eu acabei compartilhando com o pessoal, que para eu reforçar uma laje em balanço, que ela teve uma deformação por conta, que era uma laje projetada pelo calculista que ele me ligou, que era para ser bidirecional, conceberam ela de forma unidirecional, e ela deformou 6 centímetros, e o cliente não tinha a verba disponível para estar pagando o macaqueamento. E aí, qual foi a nossa solução aí? Foi realmente executar o reforço em determinados períodos do dia, principalmente na parte da manhã, que é mais frio, a estrutura está num processo de retração, e aí sim nós entramos com a execução. Então, foi muito bacana. Eu fiz até, inclusive, uma live sobre isso aí, e expliquei esse caso. Então a gente conseguiu entrar no condomínio logo na parte da manhã, quando a estrutura estava num processo de retração, e aí nós conseguimos fazer todas as ancoragens, todas as fixações, para poder ganhar pelo menos um pouquinho dessa deformação que teve. Realmente foi muito bacana. E nós conseguimos, inclusive, ganhar em torno de 3 centímetros. Foi fantástico, sem precisar macaquear uma estrutura, só com o quê? Com você entendendo a estrutura, né? Que é o que você acabou de afirmar, e entender também o que? A condição climática, como que o balanço estava se comportando. Isso a gente fez um estudo antes, eu conversei com o calculista até mesmo que projetou essa laje, e eu conversando com ele até mesmo falou, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, de você executar um reforço num período que está de retração da estrutura. Ele também achou fantástico. E é assim que a gente vai trocando experiências, conversando. E essa ferramenta que a gente está hoje aqui, que é o Instagram, ou a internet, cara, isso aqui é fabuloso. E a gente aprende. Você aprende comigo, eu aprendo com você, e que aprende com as outras pessoas. E realmente isso é fantástico, né? E se você procurar ainda mais se aprofundar, estudar, você vai voar. Então é muito legal isso. É muito legal mesmo. Pra caramba, eu me lembro da época que eu estudava, né? A gente tinha os grandes ícones, né? A gente batia o olho nos livros, né? Ficava imaginando como que seriam essas pessoas, né? Aí eu me lembro que eu fui para a escola politécnica e de repente eu vi o professor Fusco passando na minha frente, assim, né? Pô, minhas pernas tremeram, né, cara? Mas assim, o contato era difícil com esses profissionais, né? E hoje em dia, com o Instagram, Facebook, a gente pode ter contato com essas pessoas e trocar ideias, né? E a gente tem maior facilidade ao acesso às informações, né? Coisa que a gente não tinha. Você vê, eu criei ontem aí um Telegram, eu sempre fui muito avesso a essa questão de mídia, essa parada toda, mas acabei criando lá um Telegram, me encheram tanto o saco que eu criei. Cara, em 2 dias tem 500 pessoas, cara, ou seja, do Brasil todo, engenheiros querendo saber, aprender mais, né? Saber coisas mais avançadas. Então, poxa, isso é fascinante.
E é como você falou, ninguém tem como deter todo o conhecimento. A gente vai aprendendo com um, vai aprendendo com o outro, a gente tem que grudar nos caras que já aprofundaram mais em determinados assuntos e grudar neles para aprender com eles, né? Exato. Então, essa possibilidade é fantástica, né? Da gente poder trocar ideias e ligar para um colega que já está na frente de determinado assunto e pegar Claro. todo o know-how, a expertise dele, né? Isso que você Tem que falou ter. é bem por aí mesmo. Exatamente, Rafa. Tem que ter muita humildade, né? Meu pai, por exemplo, ele trabalhou 35 anos na Falcon Bauer, né? Ele ainda atua. Na verdade, qualquer tipo de problema, bucha, eu corro atrás dele. Quando eu falo, putz, não consigo resolver, eu vou atrás dele. Então, e é isso aí. Ele fala uma coisa que é verdade. Olha, você tem que andar com pessoas melhores que você. Se andar pior, você não vai evoluir. Ande com pessoas melhores que você, procure saber daquele determinado assunto. Eu aprendi muito com ele isso, e realmente é fantástico. Ele teve, ele estagiou com Maria Noronha, Dirceu Franco Almeida, com o próprio Luiz Alfredo Falcon Bauer, o Dr. Roberto Bauer também, enfim. Então ele tem muita bagagem, muita experiência e é muito legal, é bem bacana. Quando você vai conversar com ele sobre concreto, sobre. É um outro. Você fala: caramba, realmente a gente não sabe nada, não conhece nada, parece que bate aquele desespero. E realmente é verdade. Mas a gente vai aprendendo, as coisas vão andando para frente. É estrada, né? É estrada. Os caras, assim, venceram tantos desafios, né? Andaram por tantas estradas, que tudo isso você vai acumulando, vai guardando, já viveu um problema, já vivenciou uma coisa semelhante, e assim a gente vai tocando, né? Por isso que é importantíssimo participar de congressos, de lives, de eventos, tem que estar atento, assistindo tudo, vendo tudo, trocando ideia, porque uma hora você vai Exatamente. precisar. Eu falo sempre assim, eu digo isso lá no meu livro, eu estou sempre afiando o machado, né? Às vezes o cara me pede um orçamento, cara, eu antes de dar o orçamento para o cara, eu já fui lá, já estudei, vi toda a teoria, eu primeiro procuro saber se eu vou conseguir resolver o problema e qual seria a solução. E às vezes eu já viajo tanto para dar orçamento, mas pô, eu estou aprendendo, não estou perdendo nada. Eu vou dar um número para o cara, mas já estudei um assunto, e eu sei que algum dia Sim, esse assunto vai retornar, eu já vou estar estudado e já vai estar pronto. é Então, verdade. até nos orçamentos, eu acabo estudando alguns assuntos aí, e às vezes que muitos podem pensar que é de maneira desnecessária, né? Ou seja, só vou estudar o assunto se eu fechar o negócio. Não, você já estudo Não, antes, vou conseguir sim. fazer? Quanto Você tempo eu vou aprende. levar? Você aprendeu, é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Exatamente, a maior riqueza é conhecimento, cara. Conhecimento da gente, você pode, como que diz, você pode tirar tudo de você, cara, mas você tem o conhecimento, meu amigo, você vai embora, né? Exatamente, é verdade. Então vamos lá, Rafa, vamos dar prosseguimento aí sobre o reforço aí de proteção. A gente acaba desviando o assunto, mas faz parte. É, Faz aí parte. dá na sequência. Você compartilhou algumas fotos comigo aqui. Você quer que eu mostre aí para você Ah, explicar alguma pode ser coisa? essas fotos, né? É claro que a gente tem um tempo limitado, eu mandei algumas fotos aí que elas referem-se a uma intervenção que a gente fez utilizando proteção, que era um caso de um edifício, tinha uma garagem, e eles tinham alguns pilares que estavam incomodando ali para os usuários, né? Abertura de porta de carro, esse tipo de coisa, e eles queriam fazer uma solução, então, retirando alguns pilares. E aí a solução encaixava certinho uma situação utilizando proteção. Era uma estrutura basicamente que tinha aí, essa daí já é a solução já com a proteção. Tem uma anterior a essa, uma foto anterior a essa que dá para entender o piso melhor. Isso, ó. Então tinham vários pilares, aí passa uma viga central, essa era a situação inicial da edificação. Então a ideia era retirar alguns pilares e ampliar os vãos, deixando com vãos aí em torno de 9 metros. E é um fato interessante, porque quando a gente rompeu o pilar, meio que a gente teve que carregar a viga longitudinal, tivemos que engatar ela na viga protendida. Então teve todo um estudo do cisalhamento da interface, colocando uma pinagem pela lateral da viga protendida para poder rebocar a viga lateral. E aí então a gente protendeu uma viga, fizemos uma viga aí em torno de 80, aí está a seção da viga, 80, tinha 12 Isso, cordoalhas de 80. meia, É isso né, 12 mesmo, 80. cordoalhas de meia. E aí a gente protendeu essa viga inicialmente, só que demoramos um pouco para protender, né, porque a gente já queria protender e cortar os pilares, né? A estrutura toda escorada. Então nós fizemos a proteção e daí na sequência nós cortamos os pilares. E aí acho que mostra como que ficou, qual era a situação. Aqui a viga protendida, né, na lateral. Pelo lado Isso. esquerdo dá para observar os grampos aí, ó, chumbado. Do lado esquerdo é o grampo chumbado na viga lateral, então tem um grampo aí que é acoplado à viga.
Então foi pinada barra de meia a cada, acho que 15 centímetros ao longo de toda a viga longitudinal que a gente tinha, que faceava essa viga protendida. E aí acabamos fazendo isso. E aí na sequência, acho que já é como que era e como ficou. Então na parte de cima você tem a edificação como era, então você tinha vários pilares, e depois nós pegamos, então cortamos esses pilares, e aí conseguimos então deixar com poucos pilares e ampliar o vão para 9 metros. Então foi um estudo legal, porque eu considero esse caso como um exemplo de como a proteção pode intervir em edificações que não tenham necessariamente problemas de resistência, mas que você queira, por exemplo, melhorar o layout da tua edificação e ter maior segurança na retirada desses pilares. Então foi um procedimento bem bacana, esse procedimento. Mas já apliquei proteção externa para várias outras situações, né? Já protendi blocos de fundação com 4 barras de Vidag, protendida cada uma com 130 toneladas da força. Recentemente fiz mais um projeto com barras de Vidag para protender umas vigas pré-moldadas que estavam apresentando problemas tanto no consolo quanto no dente Gerber. Então fizemos um consolo por debaixo do consolo, com 2 barras de Vidag de 25 milímetros. Então um trabalho bem legal também. Teve uma outra situação que nós estudamos para fazer a proteção externa num silo que estava apresentando problema, e aí a ideia era para fazer a proteção, mas fizemos todo o projeto, né, junto com outro escritório, mas o projeto acabou sendo trocado pelo concreto armado. Então, assim, com frequência aparecem situações em que a proteção pode ser aplicada. Agora, muitos devem estar se perguntando, pô, mas você falou bastante caso aí, muito da barra de Vidag, ou barra Rudloff, ou barra rígida protendida, né? Qual que seria a diferença de você protender com a barra rígida e protender, por exemplo, com as cordoalhas? Então, a ideia seria o seguinte, quando você tem comprimentos curtos, né, no caso um bloco de fundação ou um consolo, você tem um comprimento de peça na faixa de 80 centímetros, 1 metro, vamos pôr aí 2 metros no máximo, né? Então, nesses casos, quando você usa uma barra rígida e protende ela dessa maneira, você evita as chamadas perdas por encunhamento, que normalmente você tem no sistema de pós-tensão com a utilização de cunhas. Então, por exemplo, a gente tem um alongamento médio de 7 milímetros por metro quando a gente usa cordoalha. Então, se você tem um encunhamento que pode entrar aí 2, 3, 4 milímetros, se você tem pouco comprimento para tensionar essa cordoalha, então, logicamente, quando você tem um encunhamento, você perde muito da força de proteção. Então, quando você tem comprimentos curtos, é ideal você protender com barras rígidas, de Vidag, ou Rudloff, ou Resinex, ou o que quer que seja, porque assim você evita as perdas por encunhamento. Então, você tensiona, aperta o parafuso e já evita essa perda por encunhamento, né? Então, essa é uma vantagem desse sistema. Então, aplicar, por exemplo, proteção com cordoalha engraxada em peças curtas não é uma boa ideia, porque você tem muita perda por encunhamento. Você pode praticamente não utilizar essa proteção, porque o nível de deformação que você consegue é muito pouco, e como você tem muita perda ali no encunhamento, você acaba perdendo essa força de proteção. Agora, você tem uma viga comprida, quer fazer algo que você tenha realmente comprimento, aí sem dúvida que as cordoalhas funcionam muito bem, porque você pode, por exemplo, pinar uma série de grampos em U pela lateral da viga que está com problema, ou que você queira aumentar a resistência dela, passar as cordoalhas pela lateral, e concretar pela lateral, grautear, faz uma janela por cima da laje, grauteia pela lateral e protende, e você consegue resolver esse problema. Também reservatórios, né, cilíndricos, proteção externa também com cordoalhas, também vai funcionar super legal, vai funcionar super bem. Pontes e viadutos, você também pode fazer proteção externa, pode primeiro colocar os teus aparatos de ancoragem das forças, ou os teus capacetes de desvio das forças, protende com cordoalhas nuas inicialmente, e depois de protendido você pode também pinar grampos e pode também proteger essas cordoalhas expostas, né? Então, pô, dá para fazer muita coisa com a proteção, muita coisa mesmo. É muito interessante aí, Rafael, que eu queria até perguntar para você, como que se faz até essa proteção aí das próprias cordoalhas, o que é usual, porque quando a gente tem às vezes uma corrosão, né, seja em cordoalha ou até mesmo numa barra aí, existe a corrosão por tensão fraturante, né, que realmente é extremamente perigosa. Então, eu queria que você comentasse quais as soluções que você tem dado sobre isso aí. Eu até vi
uma situação que o pessoal tem colocado um CAPS ali de concreto. Eu achei muito interessante isso. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre evitar, né, fazer uma preventiva depois de um reforço aí, de utilização de um reforço de proteção. O que você recomenda? Qual a dica que você dá? Então, em peças, vamos pegar, por exemplo, proteção de pontes, né? Recentemente fizemos um trabalho muito legal com um engenheiro chamado Roberto Freitas, lá de São José do Rio Preto. Fizemos uma proteção externa de uma ponte que era utilizada para caminhões canavieiros. Então, o que acontece? Quando você tem uma região, por exemplo, de rio, é uma região que quando você faz a proteção externa, você tem que fazer suas ancoragens utilizando placas metálicas, a cordoalha está nua, então você tem ali uma agressividade que você tem que controlar, né? Então, normalmente a gente utiliza chapas de aço no A588, que é um aço mais resistente à corrosão atmosférica, e depois de protendido, você tem que proteger, então, essas armaduras. Então, o que você faz? Você vai protender, naturalmente, depois você vai pinar, como se fossem grampos em U, pela lateral dessa cordoalha que está exposta externamente na tua peça, vai fazer uma forminha e vai, portanto, grautear. Pode grautear, pode usar um concreto convencional, enfim, o que você tiver ao seu alcance. Mas o importante é proteger bem essas armaduras, porque como você falou, uma cordoalha, como ela trabalha em alta tensão, então você tem essa susceptibilidade maior da chamada corrosão sob alta tensão, que realmente é muito crítica. Então tem que ter um bom cuidado, né? O próprio cobrimento a ser pensado no concreto protendido também tem que ser um cobrimento um pouco mais generoso do que o cobrimento do concreto armado, especialmente se nós estivermos utilizando a cordoalha nua, né? Na cordoalha engraxada a gente ainda tem uma proteção adicional, tendo em vista a capa de polietileno de alta densidade, mas a graxa que acaba dando essa proteção, e mais ainda o cobrimento, você fica numa situação mais confortável, né? Agora, quando você faz uma proteção externa, na qual você precisa utilizar cordoalhas nuas, aí realmente você tem que ter esse cuidado. E no caso da proteção com barras rígidas, normalmente você tem a passagem de bainhas, então você concreta a tua peça, passa a tua barra no interior dessa bainha, e depois você protege contra uma placa que se apoia no próprio concreto. Então tem que proteger a placa também, coloca também uns grampos em U, faz um nichozinho para proteger, mas antes você também pode injetar nata de cimento para o interior da bainha para também proteger a tua barra rígida, né, contra a corrosão também. Então é muito importante a aplicação dessa nata de cimento. Agora a nata de cimento para aplicar também tem que ter um respeito às normas técnicas, né? Você tem que aplicar com uma determinada pressão, tem que selecionar os materiais de maneira apropriada. Já encontrei muita dificuldade, às vezes eu tive um projeto que foi indicado uma injeção e os caras não conseguiam injetar para dentro da bainha a nata que a gente precisava. Então, você fica preocupado, porque era uma região litorânea, né, um ambiente que tinha uma laje de supressão, então tinha também possibilidade de alagamentos, né, construtiva, região marinha, então ele fica meio cabreiro com esse tipo de situação, quando você não consegue, né, ter uma certeza. Então, quando o cara fala, ó, estamos tendo problemas, aí você fala, mas resolveram? Mas você não está lá para ver, né? A cidade está 700 quilômetros de distância, né, cara? Então é complicado. Mas daí o que aconteceu pensando nisso? Os caras estavam com um problema, era na bomba. Porque os caras não tinham a potência necessária na bomba para exercer a pressão mínima indicada. Então existem normas específicas, principalmente a norma de tirantes protendidos, que especifica certinho qual é a pressão a ser utilizada na injeção de nata de cimento no interior. Então tem que respeitar as normas técnicas. Nesse caso, por exemplo, eu tinha recomendado, era um grout. O grout, como você sabe, é um produto industrializado, vem num saco com os materiais selecionados e tem agregados muito fininhos, né? Não dá nem para chamar de agregado aquilo, porque é menos do que uma brita zero, menos que um pedrisco, né? Sim. Então dá para ser injetado aquele material. Aí os caras, não estamos conseguindo injetar o grout. Tá, então faça o seguinte, se o problema é o grout, faz um peneiramento e tira então esse pequeno agregado graúdo. Aí o que aconteceu? Os caras não conseguiam do mesmo jeito, cara. Não foi do mesmo jeito. Então, quer dizer, o problema não era o material, o problema era a pressão da bomba. O cara tá com problema na pressão, né? Então são coisas que a gente vai descobrindo, vendo no dia a dia, que você tem que pôr na notinha de projeto. Ó, tem que respeitar a norma tanto, tem que ter pressão de tanto, né?
Então você vê que esse caso é um caso emblemático. Ele mostra aí que, mesmo você tendo um pensamento criativo de engenharia para dar o toque para o cara não estava conseguindo resolver, ou seja, o equipamento inadequado. Exatamente, isso acontece muito. E é o que você falou, peneiramento. Depois que você falou, ó, peneira aí, não peneirou, pô, você deu já uma granulometria muito melhor, muito menor para o material, a coisa não passava, e aí você falou, bom, peraí, já fizemos o que podia. O problema está na máquina, está no equipamento. Tenta verificar. E realmente isso acontece bastante. E é o que você realmente falou. Essas notas, às vezes, de projeto faz muita diferença para quem for executar, né? Porque realmente, às vezes, aí todo mundo acha que todo mundo sabe. Não sabe, não adianta. E é o que a gente falou. Você é um cara que também é do campo, pratica e projeta, e aí realmente é que você não tá mais praticando, né? Você já fez muito isso, já viveu isso. Então você sabe das dificuldades que pode estar encontrando ali. E realmente essa nota de projeto faz muita diferença para quem vai executar. Né? E tem um outro negócio legal também, que é o seguinte, que é bacana a gente falar também. A gente tem sempre que lembrar que o projeto ele é uma intenção, né? É uma vontade do que você quer que dê certo. Então, muitas vezes é necessária uma atualização dos conceitos de projeto para poder superar as dificuldades. Eu tenho um amigo, um grande amigo, foi meu professor, hoje um grande amigo, que é o professor Peralta aqui de Maringá, que é proprietário da Protenfor, e ele tem um caso aqui muito legal que a gente trocou uma ideia, até apresento esse caso em alguma das minhas apresentações, que foi uma viga metálica que tinha uma deformação excessiva, e daí ele aplicou uma proteção externa para poder restituir a flecha dessa viga. Então, pô, no papel é tudo maravilhoso, né? Pô, vou quantificar aqui o número de cordoalhos, vou chegar lá, vou protender, ela vai voltar para a posição e beleza, estamos resolvidos, né? Mas nem sempre as estruturas funcionam dessa maneira. Nesse caso dele, ele chegou lá para protender e a danada da viga não subia, não ia, mas nem a pau. Né? O macaco travava e não ia. Então o que ele fez daí? Ele pegou, meteu o macaco por debaixo da viga metálica, colocou ela na posição, daí depois ele protendeu, daí quando ele soltou ela não desceu mais. Então olha que situação bonita, né? Sim, Você primeiro volta ela para a posição, daí você protende, você consegue puxar na plenitude as cordoalhas, ancora, aí você tira o macaco de baixo. Porque quando ele estava tentando levantar a viga na proteção, ela chegou num ponto que não subia mais. Então, esse caso exatamente. ilustra tipicamente como nem sempre na prática a coisa vai funcionar como na matemática que diz, ó, aplica aqui uma força, vai subir. Não, a estrutura tem lá o seu desejo próprio, tem sua intenção e às vezes não vai colaborar com você como você está pensando, né? Então, é esse tipo Exatamente. de situação prática, assim, de relato que eu sou fã. Cada vez que a gente conversa e ouve essa experiência, eu vejo muito a questão dos médicos, né? Eu acho sensacional. O cara quer fazer, por exemplo, um curso de, sei lá, cirurgia vascular. Como que vai ser o curso? Ele vai lá junto com o cara, operar o equipamento, ver certinho como que está fazendo. Por quê? Porque é onde o cara põe a mão, a maneira que o cara tá, tem toda uma técnica, né? E eu acho que a engenharia civil, a engenharia de estruturas, as universidades têm que caminhar para essa maneira, né? Ó, vamos trazer o problema e vamos resolver o problema. O problema é esse. Como que a gente pensaria? E aí põe a galera para pensar, ó, beleza, agora vamos desenvolver então essas soluções. Então, essa maneira prática de resolver os problemas, recorrendo à teoria, mas colocando o desafio para o cara resolver, né? Eu acho que isso é muito da Exatamente. engenharia, porque a gente vai É, reformulando, né, o andamento das atividades, né? é verdade. Eu tenho um caso muito interessante, Rafa, dessas torres aí de transmissão de telefonia, sabe? E o que estava acontecendo com essas torres aí? Elas estavam caindo. Isso no Nordeste inteiro. Estavam caindo, dando ruptura entre a flange e o concreto, né? Só que aí verificou-se que, claro, existia problema de corrosão e você teria que enrijecer essas torres, porque o meio dela é oco, né? É vazio. Então, pô, como que nós vamos fazer isso? E a solução muito interessante que foi, que juntou vários engenheiros para que você pudesse ali, foi feito inclusive reforço com fibra de carbono em diversos trechos dessas torres. Só que o grande X da questão, existia um momento muito grande entre uma peça e outra, que era fixada com chapa de aço, que era uma flange, e você tinha que manter uma rigidez ali por conta dos esforços de vento. E aí,
que foi sugerido? Porque você tinha que grautear toda a flange, o interior dessas torres era um oco. O que eu vou fazer ali? Sabe o que foi feito com forma, Rafa? Olha só que interessante. Sabe aquelas bolas gigantescas de brinquedo mesmo, de criança, que a gente vai às vezes em festa junina aí, aquelas bolas grandes? Foi feita a forma daquilo lá aqui que a gente acabou fazendo. A gente passava graxa nela, perfurava o interior do concreto, colocava e enchia ali. E até uma determinada altura você perfurava em cima, lançava o grout até cair nessa bola. Só que antes, olha só que interessante, foi feito alguns testes para ver se realmente o grout lançado ali, a bola ia suportar não só a pressão desse grout quando caía, a força dele, e também até o momento dele poder ter o calor de hidratação, se essa bola não ia ter problema. E funcionou muito bem, foi para campo, testou e funcionou. Então, olha só, e você conseguia ainda depois murchar a bola e partir para uma outra. Você usava, você reutilizava. Olha que fantástico isso. Não, ainda dava bola para as crianças brincar em casa ainda, né? Exatamente. Dava bola para as crianças brincar em casa. É muito legal. Você sabe que uma vez eu tive um pepino, cara, grande aqui, que foi o seguinte, a gente tinha que fazer uma concretagem e, pô, eu sem mão de obra, aquela coisa, mão de obra ruim, sem equipamento, cara, e eu tinha que fazer um grauteamento e a gente não tinha janela para fazer por cima porque não tinha janela. Ou seja, tinha uma janela ou duas e eu comecei a criar, então, alternativa de tentar mandar o grout para cima, cara. Rapaz, se eu te contar as coisas que eu testei, você não acredita. A primeira coisa que eu testei, eu fui e comprei uma motobomba. Sabe aquelas motobombas que os caras puxam quando tem lama? Eu falei, pô, se o cara puxa com a motobomba, o cara puxa a lama, não é possível que eu não vou conseguir jogar um grout, que é um milkshake lá na parte de cima, né? Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a chupar o grout, aí foi minha burrice na época, eu não tive a manha, né? Eu não tirei a britazinha, então ela batia no motor e travava o motor. Aí eu falei, putz, não vai dar certo. Se eu tivesse peneirado, talvez tivesse dado certo. Sim. Aí, beleza, me deu certo com a motobomba. Aí os caras, pensei comigo, eu falei, cara, a motobomba não dá, mas peraí, mas tem aquela bomba sapo, né, cara, que os caras jogam dentro dos lugares, também conseguem tirar lama. Vou tentar com a bomba sapo. Mesmo problema, também não deu certo também com a bomba sapo. Eu sei que eu ficava criando alternativas, cara. Fiquei pensando nesse problema, cara, mas muito tempo. E aí, porque assim, eu teria que investir na época numa injetora, né? Mas uma injetora na época ia pagar, sei lá, pô, quanto que eu ia pagar. Então eu tava tentando uma solução, mas foi muito bacana porque eu fui aprendendo, né? Como não se fazer. Sim, né? Mas essa solução, eu tenho que tentar essa solução. Um dia eu vou peneirar ainda e ver se na bomba sapo eu consigo puxar um grout peneirado. Eu acho que consigo, cara. Porque se ele puxar lama, pô, tem que puxar o grout, pô. É verdade, se peneirar pode ser que não funcione muito bem. A gente tem executado alguns trabalhos aí de injeção também para consolidar solo, e a gente tem feito peneiramento realmente e vem resolvendo muita coisa. Porque estava dando problema realmente, a máquina não passava. Daí eu falei, ó, peneira aí, vamos ver. Peneirou, passou bonitinho. E aí realmente você vai criando, né? Inventando, pensando. É o que você falou, vamos aprender com os erros. E faz parte. Às vezes custa, né? Não tem como. Você tem que pagar pelo erro, não tem jeito. Exato. É que nem, por exemplo, você, lembra? Esses dias eu perguntei para você, falei, pô, onde você compra essas seringonas, né? Para fazer a injeção de resina, né? Porque eu já tive problemas, pô, qual que seria o jeito, digamos assim, mais avançado de fazer? Você pegar uma máquina airless de pintura, né, cara, que custa uma grana, sim, e meter a resina ali, mas, pô, custa caro. Então você vai, às vezes você fechou um trabalho, você não tem aquela lucratividade para você comprar esse equipamento. E depois também, não é sempre que esse tipo de serviço aparece. Então nessa situação eu já cheguei a desenvolver um tubo, fiz um tubo hermeticamente fechado com a tampa, passava um cano, saía por baixo, aí metia um compressor de ar, jogava a resina dentro, puxava a mangueira de pedreira, enfiava e torava o pau. Fiz isso já, né? Mas você vê, a solução utilizando a injeção zona, desde que você saiba onde tem o fornecedor, é muito mais prática. Sim, você coloca no elástico, tem a pressão desejada e vai funcionar super legal. Então esses desenvolvimentos são muito legais. Uma vez eu desenvolvi aqui um medidor de corrosão, cara. Em vez de, eu falei, pô, vou comprar dos caras lá da Suíça, lá que custa 30 pau. Eu falei, não, vou desenvolver o meu aqui. Então peguei um filtro de água, tirei o carvãozinho de dentro, pintei com impermeabilizante,
fechei a tampa dele, meti sulfato de cobre Fato de dentro, com cobre. um fio de cobre saindo, meti no multímetro de alta impedância, cara, e fui para lá e medi, pô, a corrosão com isso, gastei R$ 300, né? Sim, Então esse desenvolvimento também é importantíssimo para o cara que é empresário, né? Acho que também muita gente que está assistindo a gente também tem essa visão empresarial, né, de abrir o seu próprio negócio. E, pô, é por aí que claro. a gente desenvolve. Assim. O conhecimento Sim, da gente, a gente exatamente. transforma em equipamentos, né, para a gente poder vencer os desafios, porque não dá para você comprar tudo, né? E às vezes Não, você não compra e dá. se decepciona, né? Exatamente. Eu Eu, investi, na por verdade, exemplo, no ultrassom, tem ultrassom, pacômetro, são baitas equipamentos, mas deixam a desejar, né? sim, exatamente. Eu tenho aqui alguns equipamentos, mas eu utilizo bastante, sabe, Rafa? Como eu atuo muito no meio industrial, então eu tenho o PS200 da Hilt, que para mim pô, eu adoro. É fantástico o equipamento. E Ah, tem esse é muita gente top, que esse é não. top. É muito top. Tem o PS1000 agora, que realmente é fantástico. E tem outros também, aí até melhores que o da Hilt, né? Mas é o que você falou, às vezes você faz um investimento muito alto, só que você tem que ter realmente, o negócio tem que andar, né? Eu também comecei É. justamente quando você falou desse teste de verificar o potencial de corrosão de armadura, eu também comecei assim. Hoje eu tenho já um equipamento da Tinker Hansel, que é barato, hoje já não está mais por conta do dólar, mas na época que eu fui viajar, eu comprei, acho que eu paguei, sei lá, acho que US$ 800 na época lá, e trouxe dois, e tenho Barato eles pra até caramba. hoje. E tem até hoje. Mas eu comecei usando justamente o que você falou aí. Foi uma ferramenta ali. Acabei pegando o sulfato de cobre, fiz com multímetro, e é isso aí mesmo. É o começo. Lá atrás a gente começou assim. É. Porque você vê, por Mas é exemplo, pô, muito. você compra um pacômetro, né, cara? O pacômetro vai gastar uma puta de uma grana, 20, 30 pau. Aí, de repente, você vai fazer um pilar, não vai dar certo, porque a armadura está muito próxima uma da outra, não vai ter precisão, ou seja, ponteira e marreta funciona melhor. Aí você só vai descobrir isso depois que você tem, né, o equipamento. É claro que no teu caso da Hilt, que é praticamente um scanner, né, você passa, a precisão é outra, mas naquele clássico que só vai pegar, tentar estimar o diâmetro da barra, pô, é loucura, você não consegue, não dá. É É muita verdade. armadura, ele só pega se a armadura tiver mais do que 5, 10 centímetros, senão não pega legal, cara, não adianta. Tem uma pergunta aqui do Jefferson de Paulo aqui, que ele fala que se peneirar o grout aí não vai alterar a resistência final do produto. Ah, não, cara, não, porque é o seguinte, o grout, inclusive, você pode até adicionar aí 30, 40% de Brita 1, inclusive, para poder fazer render, porque o grout pô, é pauleira, né? Você vai gastar aí o quê? 2.200 quilos de material por metro cúbico, né, pô? Então é muito saco que você gasta, né? Então você mete aí um pedrisco para dar uma potencializada. Nesse Sim, caso que a gente está dizendo, o problema é que eu tinha que enfiar o material para chegar lá. Então, pô, um grout, dependendo da situação do material que você tem, você consegue aí 50 MPa tranquilo, 28, 30 MPa com 2 dias, um dia. Então, nesse caso aí, não me preocuparia não, tirando esse pequeno agregadinho, não teria não, problema nenhum não, porque esse pequeno agregadinho é para potencializar, para poder render o volume, né? Inclusive, você pode sim, colocar mais agregado ainda. Então, né? Ou exatamente. seja, porque as pessoas às vezes não. Além do volume, né, Rafa, que você acabou de afirmar, você consegue até diminuir a retração do material e para diminuir a resistência do produto, você tem que adicionar mais água. E você não vai fazer isso. Exato. E outra, conceitualmente, se eu estou tirando o pequeno agregado graúdo, o que eu estou transformando o material? Numa argamassa. A Sim, argamassa pode ser tão resistente quanto o concreto. A diferença da argamassa em relação ao concreto é que no concreto você adiciona o agregado graúdo à argamassa. É isso. Mas você pode conseguir argamassas com alta resistência. Inclusive, eu tenho um problema muito legal: o cara fez um piso de concreto chegando num pilar pré-moldado, e daí no ponto da dilatação, da junta de encontro do piso com o pilar de concreto, os caras, para não gastarem resina de poliuretano, o cara foi lá e meteu argamassa, né? Ou seja, terminou de ferrar com o piso, né? O cara matou a mobilidade que tinha, ou seja, porque a argamassa é bastante rígida. Se você botar pouca água na argamassa, você vai atingir 30, 40 MPa. Então sim. a argamassa, inclusive eu trabalhei muito já com argamassas de epóxi, argamassa poliéster,
São resinas que você consegue aí 60, 70, 80 MPa, pô, tranquilo. Materiais fantásticos para você trabalhar, né? Então não Sim, tem sem problema dúvida. não, pode tirar o agregado graúdo que você fica com a mesma resistência, de boa, tranquilo. Exatamente. É um material industrializado, né, Rafa? Então já tá todo É, dosado, tá perfeitinho. É uma receita de bolo, então é muito tranquilo. só é caro, né? Realmente é Sim, caro. exatamente. Tem groutes aí realmente muito caros. Grout epóxi, então, nem se fala, né? Grout tricomponente. Nós já usamos aqui também, acredito que você deve ter usado também. Em determinados momentos tem que usar até gelo, né? Para poder controlar mais o pot life dele para você evitar de perda. Porque cada saco desse aí, hoje, se eu não me engano, está custando em torno de 400 a 500 reais o saco de 20 quilos. É, E aí são 20 três quilos. componentes, 20 quilos. É. Ela é muito legal para você fazer base, por exemplo, de motores, né? Esse tipo de situação Sim, onde você tem chumbadores, principalmente, é uma solução muito legal o grout epoxy, né? Mas é realmente caro pra caramba. O convencionalzão pega aí o convencional que a gente tem aí, prateleira de mercado, fácil de encontrar em qualquer loja aí, você vai pagar também o que? Uns 50, 60 pau, deve estar hoje o saco de 25 quilos, né? Daí para mais, né? Daí para mais. é verdade, Rafa. É verdade mesmo. Ô, Rafa, conta um pouquinho aí, qual foi um dos maiores desafios seu aí em concreto protendido aí? Qual foi a sua maior dificuldade em determinados momentos? De um caso seu aí específico, conta pra gente aí qual foi o que você teve aí que realmente às vezes a gente fica sem dormir, tem dia que acontece isso. O que realmente foi para mim foi muito importante foi Brasília, né? Eu tive aí, fui consultor de uma obra em Brasília, uma obra muito complexa que tinha vigas aí de 1 metro de largura por 2 metros de altura, para você ter uma ideia. Com vãos de 25 metros e 32 metros com laje nervurada. E a laje nervurada estava aí deformada com 40 centímetros, com ruptura de cordoalha, não eram nem Caraca, fissuras, eram trincas, né? Aberturas de 1 centímetro isolados num ponto, né? Então realmente a coisa estava muito feia. E aí eu entrei nesse caso para explicar o problema e para também bolar uma solução de recuperação desse problema. E na época foi aí que eu comecei a estudar bastante a questão da proteção externa, né, como um mecanismo de tentar levantar essa laje. Mas era um exemplo muito complexo, porque a gente não poderia interferir na fachada, porque a fachada era um prédio tombado também pelo patrimônio, pelo IFAM, né, então não podia mexer na fachada, era cheio de complicações. Mas fizemos um estudo muito aprofundado, deixamos algumas soluções e depois abriram licitação e um pessoal muito bom lá de Goiás acabou fazendo o projeto executivo. Né? Então esse foi um problema que realmente me chamou muita atenção, porque o que aconteceu? Quando você entra num problema de uma estrutura que está experimentando o LU, né, estado limite último, como era o caso dessa estrutura, quando você assume a responsabilidade, pô, tá tudo nas tuas costas, né? Então, se essa estrutura cai no decorrer das tuas atividades, pô, a batata vai assar pro seu lado, né? Então, eu acredito muito na vida nas questões de mensagens, assim, sabe? Sejam elas por sonhos, por pressentimentos, né? Eu acredito que a vida nos traz sinais, tá? No dia a dia. E eu me lembro que uma noite eu dormindo, eu acordo de madrugada e eu sonhava que eu segurava dois blocos de concreto gigantescos assim com as minhas mãos e chegava um ponto que meu braço cedia e o concreto caía. E era bem na época que eu estava nessa laje. Eu acordei no meio do sonho de madrugada e meu braço estava dormente. Eu não sentia meu braço. Eu falei, cara, que loucura. E aí me veio na cabeça, poxa, nessa laje era uma laje nervurada, então nas laterais junto às vigas tinha um enrijecimento e nesse enrijecimento tinha uns tirantes que sustentavam o piso inferior. Então o piso inferior era tirantado nessa espécie de consolo que estava para a viga e acabava torcendo. Na hora eu já correlacionei, falei, cara, o problema são nos consolos. Aí já mandei imediatamente um documento, ela falou, olha, interdita, não deixa ninguém mais entrar lá, abra aquele consolo porque ali deve ter problema. E aí os caras abriram o consolo e não achavam armadura nenhuma, cara, não apareciam as armaduras. E aí foi muito legal, porque a partir do momento que não encontrava as armaduras, meio que ajudou a
dar sentido para o sonho que eu tive, né? Eu falei, pô, então vocês podem escorar tudo isso daí, porque realmente agora não tem mais como confiar, porque se a gente não tem um as-built do projeto, não sabe o que aconteceu, e uma armadura tão importante como essa não é localizada, pô, agora a coisa realmente complicou. Então esse problema me tirou muito sono, eu fiquei muito tempo estudando, fazendo ensaios, né, computacionais, numéricos para tentar a solução, e a gente se frustra muitas vezes quando você pega um paciente que está no estado terminal, né? Porque você Sim. tenta múltiplas soluções e acaba não conseguindo e não podendo, porque não pode, porque tem restrições. Então você acaba não tendo a solução que você gostaria de ter para o problema, né? Mas mesmo assim eu consegui lá dar um número de 3 a 4 soluções e algumas delas foram mais desenvolvidas, né? Porque eu não tinha condição, não tinha tempo de desenvolver, não era pago para isso, né? E aí, em cima Tá. dessas ideias, de todas as informações, o engenheiro Paulo conseguiu aí realmente avançar e fazer um reforço muito bom, utilizando perfis metálicos, chumbados nas grandes vigas que a gente tinha de borda, e aí realmente ele conseguiu fazer o projeto executivo e deve estar sendo executado, aí acho que esse ano deve estar sendo executado. Esse foi um problema que eu considero bastante, foi definitivamente um grande salto, porque eu tive que realmente estudar bastante, procurar muita coisa, desenvolver criatividade, o tempo todo recebendo dados, os caras começaram a monitorar a estrutura, ter informações de deslocamentos, vibrações, a gente percebeu que os carros, quando passavam de dia ali no eixo monumental, também afetavam o comportamento da laje, sabe? Então, tinha a temperatura em Brasília também, uma situação complicada, tinha problema de retração, fluência, subdimensionamento, olha, tinha de tudo ali naquele problema. Então, Caramba. me fez realmente avançar bastante, né? Então foi um belo aprendizado. Tanto é que acabou resultando no livro, né, que eu escrevi, que é chamado Em Frente ao Buriti, Reflexões do Engenheiro de Estruturas, que eu relato muito desse problema, mas no meio desse pepino apareceu outras coisas ainda piores nesse ano, né? Queda de laje alveolar com óbito, reforço de moega, reforço de polo petroquímico, que isso é menos pior do que usina nuclear, e enfim, ia aparecendo um monte de BO. Quando achava que já estava tudo meio que tranquilo, aí fiz uma amizade com o professor Paulo Helene, que fez o prefácio do meu livro. Ele leu meu livro e falou, pô, esse cara aqui acho que tem condições de ajudar. Ele me chamou para participar de um outro pepino, que era um silo, acho que com 40, 50 metros de altura, que estava entrando também em LU. E aí não podia ser mais usado. E aí começamos a pensar também nas soluções também de reforço para esse silo, que foi também um baita de um trabalho muito legal, com simulações computacionais, estratégias de como reforçar. Foi feito também toda a obtenção de dados da estrutura, descendo pela estrutura. Pô, a equipe da PhD, né, comandada pelo professor Paulo Helene, é uma gigante, né, da engenharia nacional. Né? Os caras têm Sim. realmente uma habilidade, um talento muito grande. Então, para mim, foi uma honra poder ter trabalhado nesse projeto com o professor Paulo Helene, porque além de você entender ele como o grande profissional que é como engenheiro, né, você também vê também o grande administrador, o grande empresário que existe por trás do homem ali também, né, do professor Paulo Helene. Então isso também foi muito bonito. Eu tive a oportunidade de partilhar da experiência de um profissional muito mais experiente e entender a maneira dele conceber a empresa, da atuação da empresa. Então esse tipo de possibilidades você também vem agregando e vem copiando para você também melhorar Claro. o seu negócio, né? Então isso é muito legal, é o que eu falo, a gente está perto de pessoas com cabelos brancos e que já trilharam uma estrada mais longa que a nossa, pô, é um privilégio fantástico. Eu, Sim. infelizmente, tenho Fantástico. o privilégio de poder lidar com engenheiros, né, mais experientes do que eu, e tudo isso eu trago para a minha vida profissional, agrego, aprendo, escuto, desenvolvo, então não perco a oportunidade de conversar com os caras que já estão lá na frente, pô, e me sinto super lisonjeado deles me darem essa oportunidade de trabalhar com eles, né? Para mim é sempre um Verdade. prazer imenso, né, lidar com esses Com gigantes aí da engenharia, né? com certeza, Rafa. Tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu só ver aqui. É do Erisvaldo. E que ele fala, Rafael, como verificar a ancoragem no aço CA50 no bordo livre de uma parede vertical em balanço de uma piscina? Tem essa verificação na NBR? Comprimento de ancoragem, você vai ter que fazer a determinação do comprimento de ancoragem, né? Como que você faz o comprimento de ancoragem? LB, você tem um LB necessário, φ sobre 4 FBD, FYD dividido por FBD, aí em função da presença de gancho,
você pode reduzir esse comprimento de ancoragem por necessário, ou seja, o LB necessário é igual a alfa 1 vezes LB, que multiplica S calculado por S efetivo, tendo que ser maior, evidentemente, do que 0,3 do LB, aquela 10 centímetros, aquela coisa toda. E se não estiver passando ainda, você tem recursos adicionais que a 6118 não vai dar, né? Ou seja, você pode aí apelar para o Eurocode. Então, no Eurocode você tem o LB necessário é igual a alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3 vezes alfa 4 vezes alfa 5 vezes o LB vezes o AS calculado pelo AS efetivo. Então, o que você pode considerar aí de efeitos adicionais? Porque a norma só considera a questão do gancho, né? Que você usa o 0,7, mas para usar o gancho ainda você também tem que ter pelo menos 3 fios de cobrimento do plano perpendicular ao plano do gancho. Agora, se você usa um Eurocode, você pode usufruir da questão do gancho, pode usufruir da questão de uma barra soldada transversal, pode usufruir de uma compressão transversal presente ali na estrutura. Então, no teu caso, se a tua preocupação, pelo que eu entendi, já que é uma ancoragem numa parede, provavelmente você está com uma espessura fina, você está com um problema de ancoragem. Conforme você aumenta o diâmetro da barra, fica mais difícil de ancorar. Então, ou você aumenta o número de barras, ou você tem que utilizar esses recursos aí adicionais previstos pelo Eurocode, que infelizmente a 6118 ainda não contempla. Ela cita lá nas práticas recomendadas do IBRACON, mas não tem formalmente na 6118, que é uma coisa que, teoricamente, a gente deve evoluir nos próximos anos. Então, eu verificaria dessa maneira, né? Se eu não conseguir ancorar de maneira tradicional, o que você pode fazer? Diminui o tamanho da bitola também para diminuir o comprimento de ancoragem e aumenta a quantidade de armadura para também diminuir o comprimento de ancoragem. E usa o gancho. No caso da parede, provavelmente você tem que usar ganchos na horizontal, né? Dependendo da situação que você tiver. Estruturas tipo parede, então, normalmente você usa ganchos na horizontal. Agora, se não estiver passando desse jeito, meu amigo, aí você vai ter que recorrer para outros recursos, né? Sei lá, vai soldar uma placa no extremo da barra, vai fazer uma barra soldada, aí tem que apelar para outros recursos de outras normas para conseguir vencer o desafio. Ou usa um procedimento mais simples, aumenta a espessura da parede, pô, briga com os caras lá e fala, pô, deixa eu usar uma parede mais grossa aí, pô, né? Exatamente. Ou protende, né? Se você protender também, você também consegue fazer uma boa situação de ancoragem, porque com a proteção aí você vai ancorar a própria placa, vai protender e vai melhorar o teu problema aí da flexão protendendo. Então, eu iria por aí. Acho que esse é o caminho aí. Show de bola, Rafa. Bom, Rafa, acho que tá na hora já, você tem compromisso aí, e muito logo aí. Então, agradeço profundamente aí esse bate-papo. Gostaria de estar ficando aqui, estar conversando com você, que estava muito gostoso. O pessoal até comentou, como eu te falei, pô, tô me sentindo num bar aí conversando com vocês. Muito legal mesmo. Foi um bate-papo bem gostoso, a gente compartilhando experiências ao longo da live. Foi bem legal mesmo. Então, mais uma vez agradeço, Rafa, profundamente você disponibilizar um horário da sua agenda para nós aqui. E vamos embora, vamos para cima aí, melhorar a nossa engenharia. Bacana, pô, eu que agradeço, Alberto. Pô, um prazer imenso falar contigo, uma honra, né? Sou admirador do seu trabalho e, pô, recomendo para todo o pessoal aí que aproveite a semana, que façam aí o seu curso posteriormente, porque realmente é um profissional que está dando a oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido através de décadas de aplicação dos conceitos, de refinamento dos métodos, né, de saber o que efetivamente dá certo e não dá certo, tanto do ponto de vista de cálculo quanto do ponto de vista de execução, né? Então, para quem estiver assistindo aí, não perca essa oportunidade, né, de poder aprender mais, porque fibra de carbono, poxa, é uma solução fantástica. Faltam, inclusive, aplicadores, né? O Alberto pode falar mais sobre isso. Tem pouquíssima gente aplicando, então tem um campo de trabalho imenso a ser explorado na fibra de carbono, né? E o pessoal que tem, muito ruim, viu, Rafa? Não se atenta ao que você falou logo no início da nossa live. Preparo do substrato. Não se atentam. É impressionante a quantidade de erros quando a gente vai em reforços que já deram problema. Isso eu até mostro durante alguns trechos no meu curso. E realmente, até mesmo erros que nós cometemos, que faz parte do processo, né? A gente só aprende errando. E realmente é bem isso mesmo. É isso aí. Então tá bom. Bacana, então. Obrigadão. Valeu a todos aí que assistiram. Uma próxima oportunidade aí a gente volta a estar se falando. Você acha que tem está com alguma turma aberta aí, não tá não? Além do Telegram. Por enquanto não. Não? No Telegram acabamos de fechar agora aí, né? Nós abrimos aí meio que perfil público, agora tornamos o perfil privado. Aí em breve a gente deve abrir mais umas vagas aí, porque lá vão discutir os assuntos avançados, então
em breve a gente abre mais vagas aí. Legal. Show de bola, Rafa. Obrigado mais uma vez. Valeu. Parabéns pela contribuição no meio da engenharia. E vamos embora. Show de bola. Grande abraço, sucesso no curso e tamo junto aí, meu amigo. Grande abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.